noite. É uma alegria estar com a igreja aqui. Ouvirmos a palavra de Deus, nos deleitarmos e sermos surpreendidos por Ele. Deus sempre nos surpreende, irmãos. Nós nunca surpreendemos Deus, porque Ele nos conhece profundamente. Mas o inverso é verdadeiro. Deus sempre nos surpreende, porque nós não o conhecemos em sua totalidade. E nunca vamos conhecê-lo. Porque se nós conhecermos a Deus em sua totalidade, Ele deixa de ser Deus. Deus é infinito e vai continuar assim por toda a eternidade. Não se esgota Deus, nem na glória. Quando nós formos ressuscitados, estivermos habitando a Nova Jerusalém, nós vamos parar de conhecer a Deus. Não, vamos continuar conhecendo a Deus, porque Ele é infinito, simplesmente por isso. O nosso conhecimento de Deus continua, irmãos. Não vai cessar nesse contexto aqui. Ele vai continuar com mais clareza, né, sobre a nossa vida, né, que vamos vê-lo face a face, pela face de Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Nós estamos trabalhando, irmãos, né, sobre a igreja. O nosso tema é a igreja. E pregamos no livro de Tito, né, fizemos 3 mensagens aqui no livro de Tito, focando a questão da igreja, né, de Deus edificando a igreja. E vamos hoje estar tratando sobre a carta de Filemon, também pensando na igreja. Pensando na igreja. Essa carta, irmãos, ela tem 26 versículos. 25. É uma cartinha pequena. Mas, irmãos, o seu poder e a sua doutrina é maravilhosa, é poderosa. Então nós vamos estar tratando sobre essa carta hoje. Não é, eu vou ler aqui a carta e vocês acompanham a minha leitura. Diz assim a palavra de Deus, não é? Paulo escrevendo a Filemon, inspirado por Deus. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimados por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o Velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente para mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo
que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Jesus, Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Pai, nós queremos pedir a tua ajuda, Senhor, para entendermos tua palavra e para aplicá-la ao nosso coração. Tua palavra, Senhor, é profunda demais ao nosso coração e ao nosso entendimento. E nós carecemos que o teu Espírito Santo, Pai, abra o nosso coração e o nosso entendimento para sermos surpreendidos por ela e nos alegrarmos no Senhor, nos animarmos no Senhor, sermos consolados pelo Senhor e exortados pela tua palavra. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. O poder do Evangelho, da reconciliação e da comunhão com Deus em Cristo. Esse é o tema central da carta. Seguindo a nossa série sobre a igreja, hoje estaremos pregando sobre a carta de Paulo a Filemon, observando o poder do Evangelho, da reconciliação para a comunhão com Deus na igreja. Na igreja. As cartas do Novo Testamento tratam do início da edificação da igreja do Senhor, revelando 3 pontos centrais. Primeiro, o fundamento doutrinário bíblico da reconciliação divina. Segundo, o poder do evangelho da reconciliação. Terceiro, a consequência da reconciliação divina, a comunhão com Deus, a comunhão com os santos, a comunhão com a igreja. Paulo foi chamado e vocacionado por Deus para fazer parte da grande comissão, para pregar o evangelho da reconciliação do pecador com Deus por meio de Cristo, no mundo daquele contexto. Muitas pessoas foram reconciliadas com Deus por meio do evangelho de Cristo, pela pregação de Paulo. Judeus, gregos, romanos, bárbaros. As cartas do Novo Testamento relatam os seguintes pontos. Primeiro, a expansão do evangelho no mundo pela igreja. Segundo, como os apóstolos e a liderança local das igrejas discipularam a igreja por meio da sã doutrina. Terceiro, como eles exortavam a igreja a viver na nova conduta de vida em Cristo. Quarto, como eles combateram os falsos mestres e as falsas doutrinas. Quinto, como eles exortavam a igreja a viver na expectativa da volta de Cristo. Quando lemos a carta de Paulo a Filemon, irmãos, seu amado irmão e colaborador, temos acesso à expansão da igreja na cidade de Colossos e na casa de Filemon, porque na sua casa havia uma igreja. E a exortação de Paulo para que Filemon receber de volta Onésimo, seu escravo fugitivo, mas agora como irmão em Cristo. Então, qual é o principal tema dessa carta? Reconciliação, irmãos. Não é outro. Não é outro. Vamos seguir. Podemos pensar que é uma carta despretensiosa porque só tem 25 versículos. Podemos pensar que é apenas uma recomendação de Paulo a um irmão na fé, para Filemon. Podemos pensar que é uma orientação de Paulo para Onésimo e Filemon, para que como irmãos em Cristo agora, se darem bem, fazendo as pazes. Porém, irmãos, a carta é profunda na doutrina da reconciliação da comunhão divina. Vamos entender por quê, irmãos? Caminhando um pouco mais, sobre o contexto da carta. Lembro-me de um ditado da minha avó. Ela dizia o seguinte: nos pequenos frascos estão os perfumes especiais. Ela queria dizer o seguinte: não é o tamanho das coisas que define sua qualidade e importância, mas o seu conteúdo. Esta carta de Paulo é um pequeno frasco do puro perfume do poder reconciliador e da comunhão divina
revelada no Evangelho de Cristo. Ao abrir para lê-la, a fragrância inconfundível do bom perfume de Deus inunda o coração do pecador com a fragrância da sua reconciliação e comunhão com Deus por meio de Cristo. Esta carta exala o perfume inconfundível da cruz de Jesus, purificando a vida do pecador com a reconciliação e a comunhão com Deus. E, consequentemente, com o próximo, com seus irmãos. É impossível ler qualquer carta do Novo Testamento e não ser impactado, irmãos, com a fragrância do bom perfume de Deus em Cristo, derramado por meio da morte, ressurreição e glorificação de Jesus em favor do seu povo. Isso é reconciliação de Deus com o seu povo. A carta de Filemon é uma dessas cartas. Agora vamos aqui para o contexto da carta, para entendermos bem a situação e o contexto do que está acontecendo. Essas informações que eu vou ler aqui, irmãos, eu tirei do projeto, é um projeto em inglês chamado Bible Projects. Ele traz resumos de cada livro da Bíblia. Isso aqui eu peguei do livro de Filemon. Diz assim, abre aspas aqui, tudo que eu vou falar aqui, né, com as aspas abertas, é desse projeto. Primeiro, Filemon era um cidadão romano bem sucedido em Colossos. Esse é o primeiro ponto. Então aqui a gente vai entender esse contexto aqui cultural e social da época. Filemon conheceu Paulo em Éfeso. Provavelmente foi convertido a Cristo por meio da pregação de Paulo. Volta para Colossos e abre a igreja em sua casa. Filemon se tornou líder de uma igreja em Colossos, que se reunia em sua casa. Áfia provavelmente era sua esposa, aqui no comecinho da carta. E Arquipo era o seu filho. Então nós vemos aqui uma família inteira convertida ao Senhor, reconciliada com Deus, que ministrava uma igreja em sua casa. Então Filemon, como um cidadão romano próspero, ele possuía escravos naquele contexto ali. Onésimo era escravo de Filemon. Teve um sério conflito com Filemon. Provavelmente o roubou, o enganou e fugiu para Roma. Está um pouquinho longe, hein? Colossos para Roma aqui está um pouquinho longe. Onésimo chega a Paulo na prisão em Roma, mas não sabemos o porquê, como ele chegou lá. A carta não informa isso, nem as informações extras bíblicas dos comentaristas informam isso. Provavelmente, né? E é nesse contexto, quando ele se encontra com Paulo na prisão em Roma, Deus o converte e ele se torna um irmão amado, assistente de Paulo. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha a soberania de Deus e a intervenção de Deus na vida de Onésimo. Paulo escreve a Filemon para que receba de volta Onésimo, mas não como escravo, mas como seu irmão em Cristo. Agora começa a imaginar um conflito na cabeça de Filemon. Foi lesado por esse escravo, ele fugiu, danificou, né, a sua reputação, danificou os seus bens. E Paulo agora escreve, Filemon, recebe Onésimo como irmão. Vamos continuar. O conflito entre Onésimo e Filemon deveria ser reconciliado, se ambos agora eram irmãos em Cristo. Mas um ponto, a lei romana dava todo o direito ao cidadão romano de punir até com a morte o escravo fugitivo. Paulo pede que Filemon receba, perdoando e reconciliando a comunhão com ele, com a família e com a igreja. Vocês estão entendendo aqui o conflito? O impacto que isso está acontecendo na vida do Filemon, da sua família e também na sociedade em Colossos. Porque Filemon, irmãos, como cidadão romano, tinha todo o direito de dizer, não, Paulo, eu vou recebê-lo, mas eu vou processá-lo. E a lei vai julgar e vai matá-lo. Porque não se podia fazer isso com o cidadão romano. E ele fez. E por fim aqui, eu vou fechar as aspas. Essa conduta de Filemon perdoar um escravo fugitivo
e o reconciliar a comunhão familiar era um impacto profundo na cultura romana. Só o poder do Evangelho de Cristo poderia fazer tal coisa. É isso que a carta está nos mostrando, irmãos. Esse poder da reconciliação do Evangelho. Hoje estaremos pregando sobre os seguintes pontos, dentro dessa pequena carta. O primeiro, o fundamento da reconciliação, 2 pontos, a comunhão com Deus e com os irmãos. Vai sempre acontecer isso. O fundamento da reconciliação nos leva à comunhão com Deus e com os irmãos. Segundo ponto, a mudança do impacto do Evangelho, de escravo a filho de Deus, de inútil a útil para o Senhor. Aqui fala de Onésimo, do poder do Evangelho na vida dele. E por último, o Deus que intervém na vida humana. Aí vamos ver aqui, Deus intervindo na vida de Paulo, de Filemon e de Onésimo. Vejamos o primeiro ponto. O fundamento divino da reconciliação. A comunhão com Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui tem a ver comigo e com você, não só com Paulo, Filemon e Onésimo, mas comigo, com você e com a igreja. Porque todos aqui estão presentes, porque foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Senão, ninguém estaria aqui, nem eu. Esse é o poder do Evangelho da reconciliação em Cristo Jesus, irmãos. Reconciliar significa voltar à antiga comunhão, fazer as pazes, perdoar. Comunhão significa companheirismo, compartilhamento. Deveríamos entender a teologia bíblica e ler todas as cartas de Paulo e do Novo Testamento, fundamentados em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. A carta de Filemon não foge a esta regra. Antes, pelo contrário, a carta de Paulo a Filemon está plenamente fundamentada em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Vejamos o que o texto diz. Que texto? 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu vou ler aqui na versão NAA. Talvez a sua, né, não seja tão, mas é parecida. Né? Os princípios e os conceitos são parecidos. Diz assim, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo isso provém de Deus. É que Paulo já vem falando aqui desde o capítulo 1. Né? Eu não vou voltar a esse contexto anterior, mas eu quero pegar aqui o contexto do versículo para aplicar a carta a Filemon. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 5, 18 a 21? Do ministério da reconciliação que foi dada à igreja, aos crentes, e foi dada a ele. O que é que Paulo está fazendo aqui com Filemon? Colocando em prática os princípios de 2 Coríntios 5, 18 a 21. Está trazendo a reconciliação entre Filemon e Onésimo. Por quê? Porque Paulo foi reconciliado em Cristo por Deus. Por quê? Porque Filemon foi reconciliado em Cristo por Deus. Por quê? Porque Onésimo foi reconciliado em Cristo por Deus. Não podemos entender, irmãos, Filemon sem passar por 2 Coríntios 5, 18. Pois Filemon tem como tema central a reconciliação e comunhão dos santos com Deus e de uns para com os outros na igreja de Cristo. Por isso que isso tem a ver com a gente, com nós aqui, com o corpo de Cristo. O que Paulo está fazendo na carta de Filemon é colocando a doutrina da reconciliação e comunhão com Deus em prática, exortando Onésimo e Filemon a se submeterem a esta doutrina. Os versos 19 a 21 de 2 Coríntios 5 é a base teológica da doutrina da reconciliação e comunhão do pecador com Deus.
Aqui se inclui não só Paulo, Filemão e Onésimo, como eu e você, no nosso contexto hoje. Primeiro, Paulo revela o propósito do Evangelho no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Isso aqui o quê? É o Evangelho puro. Primeiro ponto que fundamenta essa doutrina. O segundo, Paulo diz como Deus fez esta reconciliação. Olha que coisa linda aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está falando de Jesus, sua morte de cruz e suas consequências para a igreja. Qual é? A justificação dos santos e a reconciliação com Deus. O fato é, a reconciliação de Deus promove a justificação e a comunhão com Ele, por meio de Cristo. Cristo pagou o preço da reconciliação do pecador com Deus. Esse entendimento Filemão teve, porque se converteu pela pregação de Paulo, ele ouviu isso aqui de Paulo. Ele ouviu o evangelho de Cristo pela boca de Paulo. Cristo é o único fundamento, assim como também Onésimo ouviu Paulo pregar e ouviu a mesma coisa, porque a mensagem não muda. Cristo, irmãos, é o único fundamento da reconciliação do pecador com Deus. Uma vez feita essa reconciliação com o pecador, ele é feito justiça de Deus. Isso é, tem comunhão com Ele e é vocacionado por Ele para o ministério da reconciliação. Por isso que o crente, irmão, não tem inimigo. Não pode ter inimigo. Não pode guardar perdão. Não pode deixar de perdoar. E não pode também deixar de pedir perdão, porque tudo isso aponta para essa reconciliação, nossa com Deus e nossa com os outros, com os irmãos e também com as pessoas lá fora. Esse é o ministério que nós temos da reconciliação. É justamente isso que Paulo fez com Filemão e o escravo convertido Onésimo. Paulo está trazendo à memória de Filemão o poder reconciliador do evangelho do qual ele foi alcançado, para que ele, Filemão, perdoe e reconcilie sua comunhão com Onésimo, que foi também perdoado e reconciliado com Deus por meio do poder do evangelho de Cristo, assim como ele. Você vê que é uma sequência, é uma cadeia, é uma corrente que vai ligando um ao outro, um princípio ao outro, uma doutrina à outra, e vai fisgando os pecadores, pela graça de Deus. Primeiro Paulo, Filemão, Onésimo. Se nós formos pensando aqui, nossa, quem foi que me levou a Cristo? Alguém me levou a Cristo. Alguém pregou o evangelho da reconciliação para você. E você arrependeu-se. E Deus lhe converteu. Por quê? Porque esse que pregou para você já tinha sido reconciliado com Deus. E esse que pregou para você, alguém pregou para ele também que era reconciliado com Deus. E aí vai a corrente. O elo vai emendando um no outro. E aí a expansão do evangelho de Deus. Observe que todo o movimento da reconciliação dos pecadores com Deus tem um mover soberano de Deus, por meio de Cristo. Paulo é alcançado por Cristo no caminho de Damasco. Deus interviu na vida dele ali e o reconciliou com ele. Filemão é alcançado em Éfeso pela pregação de Paulo, que já tinha sido se reconciliado com Deus. E agora Filemão reconciliou-se com Deus pela pregação de Paulo, poder do Evangelho. E Onésimo, pela pregação de Paulo, é reconciliado numa prisão. Deus soberanamente visita o seu povo, onde quer, do modo que quer, a hora que quer, trazendo sua reconciliação e comunhão com Ele, por meio de Cristo, o Evangelho da reconciliação. A introdução da carta a Filemão, irmãos, do verso 1 ao verso 7, Paulo, nestes versos, revela com maestria a fragrância do bom perfume da reconciliação de Deus em Cristo na vida de Filemão, sua família e da igreja na casa dele. No verso 1, Paulo chama Filemão de colaborador. Olha só. Colaborador de quê? Do Evangelho, do reino de Deus. Por que ele se tornou colaborador? Porque foi reconciliado com Deus, senão não se tornaria um colaborador.
né? E Áfia e Arquipo chama de companheiros, de lutas. As duas expressões, colaborador e companheiros, traduzem o poder da reconciliação do Evangelho de Cristo na vida deles e da igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Olha a penetração do Evangelho. Olha a transformação do Evangelho na vida dessas pessoas. Irmãos, não se iludam. A filosofia não vai mudar a sua vida. A sociologia não vai mudar a sua vida. As ideologias que estão aí fora não vai mudar a sua vida. Vai lhe escravizar no pecado. Essa é a verdade. Porque só quem nos reconcilia com Deus, irmãos, é o Evangelho de Cristo. E mais nada. E a nossa necessidade, irmãos, não é aprender filosofia, não é aprender sociologia para viver por meio delas, nem das ideologias. Isso faz parte do nosso contexto para o nosso conhecimento, mas não para fundamentar a nossa vida e a nossa fé, não. O que fundamenta a nossa vida e a nossa fé é essa reconciliação com Deus por meio do Evangelho de Cristo. Essas expressões revelam o poder de Deus por meio de Cristo, fazendo com que pessoas das mais diferentes culturas tenham comunhão real umas com as outras, por meio de Cristo e pela causa de Cristo. Temos nesse contexto aqui uma família gentia e um apóstolo judeu tendo comunhão uns com os outros. E um fariseu, ex-fariseu. Irmãos, isso aqui, para o povo judeu, todo mundo que não era judeu era um gentio, não valia nada. Para o romano, todos eram bárbaros, como para os gregos também. Eram só os romanos que importavam. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é esse povo reunido numa igreja. Tendo comunhão com Deus em Cristo, ambos. Tendo comunhão uns com os outros e todos servindo a igreja de Cristo. Por meio de quê? Do poder reconciliador do Evangelho. Nada disso seria possível sem o poder do Evangelho da reconciliação de Deus em Cristo. Nada, irmãos. Mais um ponto a considerarmos e levar em profunda consideração com respeito ao poder da reconciliação do Evangelho de Cristo. É a igreja que existia na casa de Filemon. Ou você acha que Filemon teve uma boa ideia? Não, olha, eu tenho uma boa ideia aqui. Uma ideia tremenda aqui, para juntar gente aqui e para eu ter um recurso extra no meu orçamento, na minha economia. Né? Eu vou fundar uma igreja. Nada disso, irmãos. A igreja foi criada e edificada sob o poder do Evangelho da reconciliação de Cristo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso ela é chamada de corpo de Cristo. Isto é, ela é um organismo vivo que veio à existência por meio do poder da reconciliação de Deus com pecadores de várias partes do mundo, várias culturas, várias classes sociais, não importa, não interessa. Na igreja todo mundo é igual. Não tem cor, não tem faixa etária. Não tem níveis sociais, não. Todo mundo aqui é tratado igual, irmãos. Porque está todo mundo reconciliado com o Senhor da igreja. E Ele que nos reconciliou com Ele. A sua principal função, qual da igreja, é a comunhão com Deus. Com aqueles que foram reconciliados por Deus por meio de Cristo. E também é a pregação do Evangelho, da reconciliação em todo o mundo. A igreja nasce do poder da reconciliação de Deus em Cristo, alcançando e reconciliando pecadores de todas as tribos e nações no mundo. A comunhão com Ele e de uns com os outros. Havia uma igreja na casa de Filemon. E para onde Onésimo estava voltando, irmãos? Para onde Onésimo estava voltando? Essa reconciliação de Filemon com Onésimo. Qual era o nível dela? Qual era a profundidade dela? Primeiro, reconciliado com ele, com Filemon. Segundo, reconciliado com a mulher e com o filho, com a família. Terceiro, reconciliado com a igreja. Vocês estão vendo a potência, a amplitude da reconciliação que essa carta está apontando aqui, para mim e para você? A maneira como Paulo se dirige a Filemon revela as consequências do poder do Evangelho, da reconciliação na vida dele.
Ele diz no verso 5, tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor. Ora, só tem fé em Deus aquele que está reconciliado com Ele. Senão não tem. Não funciona. Porque fé é confiar em Deus. Não é algo abstrato. Não é um passo no escuro. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica não se constrói assim. Se constrói quando nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra e da sua doutrina. Aí nós confiamos nele. Então Filemão, Paulo ouviu falar da fé dele, que ele tem no Senhor. Segundo, no verso 5, ele diz, do seu amor pela igreja. Filemão amava a igreja do Senhor, irmãos. Irmãos, imagina isso no primeiro século. Uma coisa nova. Uma igreja se edificando. Como seriam esses irmãos nessa igreja aí? Eram perfeitos? Irmãos, não eram. Eram tão imperfeitos como Onésimo. Era gente cheia de creca. Gente vinda do mundo grego, do mundo romano, com a cabeça cheia de coisas, cheia de influências mitológicas, de deuses falsos, congregando ali na igreja, sendo recebidos ali, né, na graça e no conhecimento de Cristo. E Cristo vai moldando a vida de cada um à estatura de Cristo. Não pense que a igreja do primeiro século, irmãos, era uma maravilha. Não era, nunca foi. Lê as cartas de Paulo para ver a luta dele com essas igrejas. Por quê? Porque a igreja estava em crescimento, sendo edificada. Conhecendo o Evangelho, era luta. Mas aqui ele ama a igreja do Senhor, com todas as suas imperfeições. Ainda aqui, ele continua aqui falando da reconciliação, da consequência da reconciliação de Filemão com o Senhor. Seu amor e alegria alegrou e consolou meu coração. Olha aonde chegou. Paulo está em Roma, preso. Filemão está em Colossos. Mas ele ouviu falar do amor dele pela igreja, que não é a estrutura, não é a casa, mas são os irmãos. Paulo se alegrou e teve seu coração consolado. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Olha o verso 7. A igreja tem sido reanimada com o seu testemunho. Olha o que é o poder, irmãos, do Evangelho da Reconciliação. Esse contexto nos revela a consequência primeira da reconciliação do pecador com Deus, por meio de Cristo. A comunhão com Deus e com a igreja do Senhor, de um modo alegre, bonito, saudável. Porque ninguém aqui é perfeito, irmão. Todos aqui somos imperfeitos. E todos aqui estão lutando para ter uma vida santa diante de Deus. Se esforçando para isso. Isso é a igreja do Senhor. A comunhão com Deus é refletida na vida do crente por meio da generosidade, companheirismo, cooperação, assistência na vida dos outros irmãos. É assim que a igreja vive. Na generosidade de uns para com os outros, no companheirismo, na cooperação de uns para com os outros, na assistência de um para com os outros, no consolo, na ajuda. Isso é a igreja do Senhor, irmãos. E Filemão tinha essa característica, porque Paulo fala sobre isso aqui, que a igreja foi animada por ele. O coração dos santos tem sido reanimado por você. Primeiro século. Olha a carência das coisas. A carestia das coisas. Estava lá a igreja, o Senhor, crescendo, testemunhando. Isto é, o verso 6, irmãos, é central ao contexto de Paulo, ao contexto da carta. Paulo ora para que Filemão entenda que todo o bem que ele tem recebido foi dado por Cristo, mediante a fiel comunhão com ele. E vai mais além, pedindo que as bênçãos que ele tem recebido se tornem eficazes na vida da igreja. Você não pode reter as bênçãos de Deus, irmãos. Não pode. Os seus dons de talentos têm que ser dados à igreja. Não importa se você tem um, ou meio, ou dois, ou três talentos. Não importa isso. Importa o seu envolvimento com a igreja, de alguma forma. O crescimento da igreja dos irmãos aqui. Isto é,
Assim como você foi reconciliado com Deus, aqui estou falando aqui para mim e para você, e a comunhão com Ele por meio da sua misericórdia e graça, estenda essa reconciliação e comunhão com os membros da igreja que está aqui e agora. E para Filemon, que está em sua casa. Estenda essa comunhão com os irmãos. Estenda essa comunhão com os irmãos. Irmãos, todos aqui são limitados. Todos aqui são limitados, inclusive eu. Eu tenho meus limites. Isso não pode impedir de a gente se dar pela igreja, se dar pelo outro, de alguma forma, ou de todas as formas. Orando, contribuindo, ajudando, consolando, exortando, amparando, mesmo com todos os nossos defeitos e pecados, irmãos. Neste contexto, Paulo está preparando, aqui no verso 6 aqui, né? Preparando o coração de Filemon para ele se reconciliar com Onésimo, trazendo a comunhão com ele, sua família e a igreja, que está em sua casa. Este é o poder da reconciliação do Evangelho de Cristo. A reconciliação. Resumo deste ponto. Deveríamos ser reconciliadores e zelar pela nossa comunhão com os irmãos, ao invés de provocar intrigas, divisões, dissensões, facções, fofocas, queixume dentro da igreja que fazemos parte. Essa é a verdade, irmãos. O poder do Evangelho que nos reconciliou com Deus não tem condições de nos deixar a viver numa igreja provocando intrigas, divisões, dissensões, fofocas, facções, falando mal do outro, deixando de contribuir com a igreja. Isso não existe. Mas, pelo contrário, existe uma liberalidade generosa. É o que ele vai dizer aqui também na carta a Filemon. Ele diz aqui, ó, falando de... Recebe Onésimo, mas, o verso 14, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação. O que é bondade com obrigação, irmãos? Não é bondade, é um peso, é um suplício. Já pensou se ele recebe Onésimo como uma obrigação? Toda vez que ele olhasse para Onésimo, ia se lembrar do que Onésimo tinha feito com ele. Por que eu recebi esse cara de volta? E ele ia pensar assim. Mas o que é que Paulo diz aqui? Não seja como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade, pelo mover do Evangelho da reconciliação. Segundo ponto, irmãos. De escravo a filho de Deus, de útil a útil para o Senhor, de inútil a útil para o Senhor. Versos 8 a 14. Depois de Paulo relembrar a doutrina da reconciliação e da comunhão dos santos na igreja, a Filemon, ele faz o pedido a Filemon. Receba Onésimo, não como um escravo inútil, mas como um irmão útil. Reconcilie-se com ele e restaure a sua comunhão, né, na família, na sua família e na igreja. Onésimo, por ser escravo de Filemon, deveria voltar para o seu senhor, isto é, deveria voltar para a família que ele servia. Esse aqui é o fundamento principal. Voltar para a família que eu era escravo lá. Na reconciliação. Né? Vamos lembrar algumas coisas aqui. Lembramos da infidelidade de Onésimo para o seu senhor, Filemon, que o havia amparado, né, da lei romana, para Onésimo ser executado por seu crime praticando contra o cidadão romano. Então, vamos lembrar da infidelidade de Onésimo para com Filemon, que estava amparado na lei romana para executar o seu escravo, porque fugiu dele e o lesou. Filemon, perante a lei, tinha todo o direito de rejeitá-lo e mandá-lo executá-lo pelo crime cometido sem nenhum remorso ou arrependimento, pois ele estaria cumprindo a lei romana, como cidadão romano. Mas ele não faz isso. Tinha todo o direito de fazer isso. Todo o direito, mas não faz. Ao olhar, irmãos,
para a nossa situação como pecadores, Deus tem todo o direito de nos levar ao seu tribunal e decretar a sentença, fora da minha presença e morte eterna. Ele, como santo juiz do universo, tem todo o direito de agir assim. Todo. E não seria injusto com isso. Não seria, irmão, seria justo, devido à sua santidade. Mas ele não agiu assim comigo e com você. Ele, por meio da morte de seu filho, Cristo Jesus, reconciliou o pecador consigo mesmo. Filemon não deveria fazer o mesmo? Nós não deveremos fazer o mesmo? Porque Deus agiu assim conosco. Olha o fundamento, olha o princípio teológico doutrinário fundamentado aí na reconciliação de Deus, né, a nosso favor por meio de Cristo. A reconciliação está ligada, irmãos, diretamente ao perdão, à justificação e à comunhão do pecador com Deus. Paulo fundamenta a reconciliação de Deus com o pecador em Romanos 5:1, além de 2 Coríntios 5:18 a 19. Paulo diz assim em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, irmãos, que não está reconciliado com Deus, não pode ter paz com Ele, porque é seu inimigo. Ora, se Deus já agiu assim para com Filemon, reconciliando, perdoando, justificando e trazendo a comunhão consigo mesmo por meio de Cristo, não deveria Filemon, movido pelo poder do Evangelho, da reconciliação, agir da mesma forma com Onésimo? Uma pergunta retórica. Mas também cabe a nós essa pergunta. Diante daquelas pessoas que se dizem nossas inimigas ou daquelas que nós selecionamos como nossos inimigos. Crente não tem inimigo, irmão. Não pode ter. Ele tem que buscar reconciliação. Por quê? Porque Deus o reconciliou consigo mesmo, sendo pecador, merecendo a justiça da morte eterna. Isso não basta para mim e para você? Deveria bastar. Deveria bastar. Mas é isso que Paulo está nos ensinando, porque a nossa memória é curta, a nossa memória é tacanha para o conhecimento de Deus e para a aplicação da sua doutrina. Paulo, no verso 10, revela o poder do Evangelho de Cristo, reconciliando Onésimo a comunhão com Deus por meio de Cristo. Diz o verso 10, aqui falando de Onésimo. Agora é Onésimo sendo reconciliado pelo poder do Evangelho da reconciliação em Cristo. Onésimo, não é Filemon mais não. Aqui agora o personagem é Onésimo. Diz o verso 10. Antes quem? Onésimo. Ele era inútil. Ele era um inútil. Um escravo inútil. O pecado nos torna inútil. Essa é a verdade. Para Deus e para o nosso próximo. Pois somos escravos do pecado, como Onésimo. E o nosso pecado, irmãos, só visa o nosso egoísmo, a nossa mentira, os nossos interesses escusos, as paixões da carne, tirar vantagem, subornar, adulterar e etc. Isso é ser escravo do pecado. Isso aqui, ele diz, ele era inútil, ele era escravo do pecado. Ele era inútil. Onésimo fora inútil, porque era escravo do pecado e assim lesou o seu senhor, roubando e fugindo para Roma. Paulo continua no mesmo verso, e ele diz agora, atualmente, hoje, no presente momento, porém, há um porém aqui que vai mudar toda a história de Onésimo, que é o Evangelho, é útil para você e para mim. Veja onde estão os olhos de Paulo. Não está em si mesmo, mas está em Filemon. Agora Onésimo, que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, é útil
para você, como tem sido no presente momento útil para mim. Irmãos, olha o que é o poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Torna útil para Deus e para os irmãos. Observe a expressão, atualmente, porém. Isso significa, houve um agora na vida de Onésimo. Não um agora provocado pelo destino da vida, mas um agora provocado pela intervenção de Deus na vida dele, por meio do Evangelho de Cristo pregado por Paulo na prisão. Irmãos, parece uma coisa maluca isso, uma coisa assim sem conexão nenhuma. Paulo está preso, algemado na prisão. E como é que esse cara chega lá, irmãos? Me explica. Ah, é um acaso. Ah, é o destino. Não tem nada disso na história humana, bíblica da Escritura. Não tem nada disso. Isso não funciona para Deus. Só na cabeça das pessoas. Deus intervém na vida de Onésimo por meio de um velho homem encarcerado e preso e o converte. Não subestime a intervenção de Deus na vida de ninguém, irmãos. Não subestime isso. Não diga, nunca vai ser salvo. Não diga isso. Você não tem esse poder, esse conhecimento para conceituar dessa forma. Um caso extremamente difícil, humanamente falando. Porque para o homem há impossíveis, mas para Deus não existe impossível, irmão. Não existe. Não existe. Paulo diz assim, Filemão, presta atenção. Aqui é uma colocação minha. Onésimo agora é um homem útil para Deus, para você e para mim. Presta atenção, Onésimo. O poder do Evangelho da reconciliação transformou a vida dele profundamente. Deus o perdoou, o salvou, o justificou e agora, como novo homem, renascido em Cristo, eu estou te enviando para que ele e você se reconciliem, testemunhando o poder do Evangelho para a glória de Deus na igreja e na cidade de Colossos. Imagina o impacto disso, irmãos. Naquela época a cidade era pequena. É como você morar no interior, né? Todo mundo conhece a vida de todo mundo, no bom sentido. Também existe o mau sentido. Mas aqui no bom sentido. Imagina o Onésimo voltando para Colossos. O impacto. Eita, Filemão vai pegar esse cara e vai, descascar o couro dele, vai chicotear em praça pública pelo que ele fez. Porque a lei diz isso. E nós vamos apedrejar ele. Nós vamos enforcá-lo. Porque ele é um escravo fujão safado. Desculpa aqui a expressão. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Não acontece nada disso. Justamente o contrário. Está lá Filemão, esperando Onésimo chegar para abraçá-lo. Irmãos, imagina o impacto disso. Imagina o impacto disso, irmãos. Eu me lembro quando eu me converti, né? Eu era estranhado do meu pai. Eu não gostava do meu pai. Eu odiava meu pai. A forma que ele me tratava era uma coisa assim, né? A nossa relação era muito... Não tinha relação nenhuma. E quando eu me converti, quando Deus me converteu, quando o Evangelho entrou no meu coração, pá! Primeira coisa que Deus disse, volta para casa. Eu morava fora de casa. Reconcilia com a família. Eu digo, nossa. Irmãos, isso foi verdade. Reconcilie-se com seu pai. Sabe o que eu disse para Deus? Senhor, eu estou disposto a ir para a China, para ir para o Afeganistão, para ir para o Paquistão, mas voltar para casa, reconciliar com ele, eu não vou fazer isso. Eu disse isso para Deus. E não voltei, não. Agora você imagina, você pode pensar, o que será que aconteceu com Marcelo naquela época, depois que ele disse isso para Deus? Como é que ele viveu? Eu vou dizer, irmão, nada na minha vida dava certo. Nada. Nada estava dando certo. Tudo era por água abaixo. E aquela voz no meu coração, aquele martelo, pá,
Volta para casa, reconcilia com teu pai. Volta para casa, reconcilia. Irmãos, eu via isso todos os dias. Eu não dei conta. Eu não dei conta. Deus me levou na marra. Eu fui assim, empurrado pelo Espírito Santo. Cheguei dentro de meu pai. Né? Eu pedi perdão a ele. Pelo péssimo filho que eu era. Pelo ódio que eu tinha dele. Ele não sabia disso, né? Eu sabia. Irmãos, o poder reconciliador do Evangelho de Cristo. A minha vida mudou naquele dia. A luz clareou tudo. E eu voltei para casa mesmo. A morar em casa, a me submeter aos horários, a me submeter às ordens dele. Eu era um escravo fugitivo. Como está Onésimo aqui. É o mesmo contexto. E a vida, transformou. A nossa relação foi transformada. Completamente. E eu comecei a amar o meu pai, irmãos. Foi bonito demais o negócio. Nossa, foi assim. Está aqui. O poder do Evangelho de Cristo transformou a vida de Paulo, Filemon e de Onésimo. Estes homens eram escravos do pecado, inúteis para toda boa obra. Mas a graça de Deus em Cristo alcançou o coração destes homens, dos três, e os transformaram em homens úteis para toda boa obra. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Irmãos, isso não existe na história, você não vê assim, a não ser nas páginas da Bíblia. Não é? Essas histórias assim que explodem o nosso coração de alegria. Irmãos, qual seria a boa nova? Qual seria a boa obra de Filemon nesse contexto? Se não receber Onésimo, perdoando e o reconciliando com a sua comunhão, assim como Cristo fez com ele. Filemon, receba-o de livre vontade. Assim como Cristo o recebeu de livre vontade, o perdoou e o reconciliou à comunhão com Deus. Irmãos, como é que Cristo lhe recebeu? Foi obrigado por isso? Foi obrigado? Cristo veio obrigado para morrer por você? Hein? Sim ou não? Claro que não, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas qual foi o mundo que Deus amou, irmãos? Foi um mundo perfeito? Não. Amou pecadores. Ele não foi obrigado a fazer nada disso. Eu mesmo dou a minha vida voluntariamente e a recebo de volta. Não se parece, irmãos? Não é? Com o contexto aqui que Paulo está pregando para Onésimo aqui, para Filemon, a mesma coisa. Não é? O resumo desse ponto. Deus, em sua graça e misericórdia, nos reconciliou com Ele por sua livre vontade em Cristo, perdoando, salvando, justificando-nos e nos levando à comunhão com Ele. Deus nos deu o ministério da reconciliação e não da discórdia, intriga, ódio, rancor. Somos reconciliados para sermos reconciliadores de Deus em Cristo, na igreja e fora da igreja. Terceiro e último ponto. O Deus que intervém na vida humana, versos 15 a 22. O verso 15 é central à vida, pois ele lança por terra a filosofia da coincidência, do acaso, do destino cego e do deixa a vida me levar. Olha o que diz o verso 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Olha o propósito. A fim de que você o receba para sempre. Irmão, isso aqui não é por acaso. Isso aqui não é deixa a vida me levar. Isso aqui não é coincidência, não é destino. Não é karma, não tem nada disso não. Isso aqui é Deus intervindo na vida não só de Onésimo, de Paulo e de Filemon. Dos três ao mesmo tempo. No mesmo conceito, no mesmo poder do Evangelho. O verso 15 é central porque revela a intervenção soberana de Deus na história e na vida dos pecadores fugitivos. Fugitivos dele.
Observe como Deus intervém graciosamente na vida de Paulo, Filemão e Onésimo. Na vida de Onésimo, fazendo ele chegar a Paulo na prisão, para conhecer a Cristo e se entregar a ele. Na vida do velho Paulo, que está na prisão, né? Deus chegou a Paulo no caminho de Damasco, intervindo ali em sua vida e o transformando num homem completamente diferente. E na vida de Filemão, reconciliando com Deus por meio do evangelho pregado por Paulo. Deus intervindo por meio do evangelho de Cristo na vida de pecadores e reconciliando-os consigo mesmo, por meio da cruz de Cristo, transformando esses homens inúteis em servos úteis. Paulo pede a Filemão: receba-o não como um escravo fugitivo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo. Por que caríssimo? Porque Cristo morreu por ele. Esse é o preço. Por isso que é tão caro. Receba como ser humano, como irmão em Cristo. Olha aqui, o que é interessante aqui, irmãos? A gente vê aqui a obra de Cristo na cruz. Primeiro, o preço caríssimo que ele pagou pela vida de Onésimo, pela minha, de Onésimo, Filemão e Paulo e pela nossa vida aqui. Segundo, como um ser humano. O que é que Paulo está dizendo aqui com isso aqui? Quando você olhar para Onésimo, Filemão, veja-o como a imagem e semelhança de Deus, um ser humano, não é uma criatura, como muita gente pensa que é. Mas é um ser humano que reflete a imagem e semelhança de Deus. E é assim que nós devemos olhar para as pessoas. Ela é a imagem e semelhança de Deus, mesmo estando em pecado e fugindo da sua presença. Mas ele continua com essa imagem e semelhança. Receba como ser humano e, por fim, como irmão em Cristo. Olha o que houve na vida de Onésimo. Olha como Deus está tratando aqui Paulo e Filemão, nesse contexto aqui. Paulo conhece o poder do evangelho na vida de Filemão, pelo testemunho que ele tem dado em Colossos e na igreja que está em sua casa. Observe o que Paulo diz nos versos 4 a 7. Diz assim: sei da tua fé, do teu amor para com todos os santos, e de como o teu amor tem trazido alegria e consolo aos corações dos santos, e de como eles têm sido reanimados pelo teu testemunho. Isso quer dizer o quê? Paulo conhece o poder do evangelho na vida de Filemão, como ele transformou a vida de Filemão. É por esse motivo que Paulo tem certeza de que Filemão receberá Onésimo com misericórdia, graça, perdão e reconciliação. Paulo sabe disso. Paulo sabe que Filemão vai receber Onésimo como irmão em Cristo, como um filho de Deus. Pois o poder do evangelho da reconciliação inundava o coração de Filemão. E agora inunda também o coração de Onésimo, como também inunda o coração de Paulo. Paulo diz no verso 21, estou certo da tua obediência, sabendo que fará mais do que eu estou te pedindo. Veja aqui o poder do evangelho, irmãos. Extrapola o pedido de Paulo, vai mais além do que isso. A gente não sabe o fim da carta. A gente não sabe o resultado do que aconteceu. Mas a gente sabe, né, pelo poder do evangelho, né, provocado na vida dele, sabe que ele foi bem recebido. Só a intervenção de Deus no coração de um pecador pode fazer com que ele se submeta à vontade de Deus e o sirva com o coração cheio de gratidão. E ame os seus irmãos e os reanime na esperança para a volta de Cristo, servindo a Deus de todo o coração. Era o que Filemão estava fazendo ali naquele contexto. Me alegra, irmãos, essa carta é assim, muito poderosa. Né? Pequena, mas assim, de um poder assim, da graça de Deus imenso, imenso. Ela jorra. Né? A graça de Deus aqui, a sua misericórdia, a sua reconciliação e as consequências dela. Resumo desse ponto, irmãos. Se Deus não intervir na vida do pecador,
por meio do Evangelho de Cristo, ele vai ser inútil a Deus e a todos os homens, pois suas obras estarão manchadas pelo pecado, assim como a sua vida. Mas se este pecador é alcançado pelo poder do Evangelho, da reconciliação de Cristo, pela intervenção de Deus, por meio da pregação do Evangelho, ele será útil para Deus e para os outros homens, pois ele testemunhará da reconciliação de Deus em sua vida para todas as pessoas. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda isso aqui. Não é? E Paulo aqui termina a carta aqui, não é? No verso 21, ele conclui de uma forma muito bonita. Eu vou concluir a nossa exposição lendo aqui o verso 21 outra vez. Certo como estou da sua obediência, que obediência? Livre obediência, de livre vontade, obediência a Deus e aos princípios da reconciliação. Sabendo, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Olha só, irmãos. Quando você ora a Deus, Ele sempre lhe dá mais do que você necessita. Por causa de quê? Da sua reconciliação com Ele. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso. Irmãos, está sobre nós o ministério da reconciliação. Não negue isso a ninguém, nem dentro da igreja. Seja um reconciliador, um apaziguador, um confortador, um consolador, independentemente da agressão sofrida. O cristão, ele paga o preço, ele paga o dano, ele sofre o dano e paga o dano pela reconciliação, como Cristo fez conosco. Hoje aprendemos 3 lições básicas nesse texto. A primeira, a reconciliação com Deus por meio de Cristo leva o pecador à comunhão com Ele e com os irmãos e com a igreja. Comunhão mesmo. Segunda lição que esse texto nos ensina. A reconciliação com Deus transforma o escravo do pecado em filho de Deus. Do escravo inútil ao escravo livre em Cristo Jesus para servir a Deus e ao próximo. Terceira lição que esse texto nos ensina. Deus intervém na vida humana e continua intervindo na nossa vida para reconciliar o pecador consigo mesmo por meio do Evangelho, da reconciliação, para que ele testemunhe esta reconciliação ao mundo. E quarta lição, irmãos, nós somos chamados para sermos reconciliadores e não brigadores. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por essa carta, pela Tua palavra e pelo impacto que o Teu Evangelho tem em nossa vida, Senhor. Tu és o Deus da reconciliação, Pai. Graças a Deus por isso. Isso é revelado na cruz de Cristo. No derramar, Senhor, do Seu sangue a nosso favor e nos perdoar e nos justificar e nos dar e nos trazer a comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, pela pessoa de Cristo, Teu Espírito Santo, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, em nossa vida, Pai. Ó Deus, agora como pecadores que ainda somos, Senhor, como tacanhos ainda, Senhor, ajuda-nos, visita-nos, aviva-nos, para amarmos o Teu nome, para sermos reconciliadores, Pai, para levarmos essa mensagem da reconciliação de Deus com o pecador aos nossos amigos e parentes, aos nossos vizinhos, ao mundo aí fora, Senhor. Obrigado pela essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Cristo, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador e Justificador Jesus Cristo, que o amor reconciliador do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.